Ela tinha parado de contar os quilômetros quando o sol passou do meio do caminho. No começo ela contava. Era uma forma de manter a cabeça ocupada, de transformar a distância em algo que tinha progresso, que tinha fim. 3 quilômetros desde a saída da cidade. 6, 8,5. Mas em algum ponto da tarde, quando o calor ficou mais pesado e a estrada de terra vermelha começou a parecer que não terminava nunca, ela parou de contar e começou simplesmente a andar. Um pé na frente do outro, o chão embaixo, o céu em cima, a barriga de 8 meses pesando na frente do corpo como uma âncora que ela tinha escolhido carregar, e que nenhuma escolha podia desfazer agora. O nome dela era Viviane, Viviane Moraes, 21 anos, filha de seu Otávio e dona Neuza, de quem ela tinha saído naquela manhã, depois de uma conversa que não tinha sido conversa, mas sim uma declaração, aquele tipo de fala de família que não abre espaço para a resposta porque a resposta já foi decidida antes de você abrir a boca. O pai tinha ficado de pé perto da janela com as costas para ela, o que era pior do que se ele tivesse gritado. A mãe tinha chorado, mas era um choro que era mais sobre a mãe do que sobre ela. Aquele choro de pessoa que está sofrendo pela situação e não pela pessoa que está dentro da situação. A irmã mais velha tinha ficado no corredor sem entrar no quarto, o que significava que sabia o que estava acontecendo e tinha escolhido não se comprometer nem com um lado nem com o outro, que na prática era escolher um lado. Ela tinha pegado a mochila que estava pronta desde a semana anterior, porque ela sempre tinha sabido que esse dia ia chegar, e tinha saído pela porta da frente sem olhar para trás. Não porque não tinha vontade de olhar, mas porque olhar ia custar um tipo de força que ela precisava guardar para outra coisa. O pai do bebê era um homem casado. Ela soubera disso tarde demais, quando já estava grávida de 2 meses e quando ele já tinha deixado claro que não tinha nenhuma intenção de mudar nada na própria vida por causa daquilo. Ele tinha oferecido dinheiro. Ela não tinha aceitado. Tinha oferecido uma outra coisa que ela não ia repetir nem para si mesma. Ela não tinha aceitado isso também. E então ele tinha desaparecido da maneira que homens assim desaparecem. Não de repente, mas aos poucos. Uma mensagem mais curta por semana, uma desculpa por mês, até que o silêncio foi virando o padrão sem que ninguém tivesse declarado que era o silêncio. A família tinha descoberto no 5º mês, quando a barriga não deixava mais esconder. E tinham aguentado por 3 meses mais, tentando resolver de um jeito que a palavra resolver significava fazer o problema desaparecer em vez de ajudar a pessoa que tinha o problema. E naquela manhã de terça-feira, a paciência tinha acabado dos dois lados ao mesmo tempo, dela e deles, e ela tinha saído com a mochila e os documentos e R$ 270, que eram tudo que tinha conseguido juntar nos últimos meses, fazendo bico de costura para a vizinha. R$ 270. 8 meses de barriga. Uma estrada de terra que ela não sabia exatamente onde terminava. Ela andou. A estrada começou a subir levemente numa coxilha depois de um tempo, e do alto ela parou por um momento e olhou ao redor. O campo se estendia em todas as direções, com aquela vastidão de interior que não é opressiva, mas que é honesta, que não finge ser menor do que é. Havia um aglomerado de árvores mais escuras no fundo do vale, à direita da estrada, e entre as árvores ela podia ver o telhado de uma construção grande. Havia também uma pluma de fumaça fina subindo, aquela fumaça de fogão a lenha que significa fogo aceso, que significa alguém presente. Ela não sabia quem morava lá. Não sabia o nome, não sabia a história, não sabia nada além de que havia uma fazenda naquela direção com alguém dentro e que ela precisava de algum lugar antes que o sol acabasse. Ela desceu a coxilha em direção às árvores. A porteira era de madeira pesada com corrente de ferro, e ela estava fechada, mas não trancada com cadeado, o que ela interpretou como o tipo de fechado que é para animal e não para gente. Ela empurrou, entrou, fechou atrás de si. O terreiro era grande, de terra batida limpa, com um galpão de alvenaria de um lado e a casa principal do outro. A casa era de madeira e pedra, com 2 andares e uma varanda que corria a frente toda. E tinha aquela qualidade de construção antiga, que foi sendo acrescentada ao longo do tempo, um cômodo aqui, uma janela ali, até virar o que era sem ter sido planejada para ser o que era. Não havia ninguém visível do lado de fora.
mas havia um cavalo preso numa cerca lateral que levantou a cabeça quando ela entrou. E havia galinhas no terreiro que mal se importaram com a presença dela. E havia aquela fumaça saindo de algum lugar dos fundos que confirmava que o fogão estava aceso. Ela foi até a varanda e subiu os 2 degraus de pedra e bateu na porta. Nada. Bateu de novo, mais forte. Do interior da casa veio o som de alguma coisa sendo posta no chão com mais força do que era necessário, e depois passos, e depois a porta abriu. O homem que abriu a porta tinha uma expressão que ela depois foi descrever para si mesma como a expressão de alguém que está sempre levemente surpreso de que o mundo continua existindo e continua demandando coisas dele. Era alto, com os cabelos castanhos começando a grisalhar nas laterais. Uns 40 e poucos anos, a barba de 3 dias que parecia ser barba de sempre e não barba de descuido. Usava uma camisa de trabalho com as mangas dobradas até o cotovelo e uma calça surrada que tinha aquela cor específica de roupa que foi lavada centenas de vezes. Os olhos eram de um castanho claro, que ficava mais claro ainda com a luz do fim de tarde que entrava pela porta. E tinham uma qualidade que ela levou um momento para nomear. Eram olhos que avaliavam sem julgamento, que processavam sem concluir antes de ter informação suficiente. Ele olhou para ela, olhou para a barriga, olhou para a mochila nas costas, olhou para os pés que ela só percebeu naquele momento que estavam inchados dentro do tênis barato que tinha comprado 2 meses antes e que já estava ficando apertado. Eu preciso de trabalho, ela disse, porque era a coisa mais simples e mais verdadeira que ela podia dizer. E de um lugar para ficar. Eu sei cozinhar, sei limpar, sei cuidar de animal. Não tô pedindo de graça, tô pedindo uma chance. Ele ficou olhando para ela. Quanto tempo de gestação? Disse ele. Não era a pergunta que ela esperava. Era uma pergunta prática, do tipo que vem de quem está calculando alguma coisa. 8 meses, disse ela. Ele continuou olhando. E você veio de onde? Da cidade. Vim a pé pela estrada. Ele ficou em silêncio por um momento. A luz do fim de tarde estava mudando rapidamente. Aquele laranja que vai para roxo mais rápido do que parece possível no interior. Ele olhou para o horizonte por um segundo, depois de volta para ela. Entra, disse ele, e abriu a porta mais. A cozinha era grande e tinha aquele cheiro específico de lugar que cozinha de verdade. Não o cheiro de comida aquecida, mas o cheiro de comida que foi feita do começo, com tempero e tempo. Havia uma mesa de madeira comprida no centro, um fogão a lenha de um lado com uma panela grande em cima, e prateleiras em todas as paredes com mantimento e utensílio e coisa de fazenda misturados sem critério de organização além do funcional. Senta, disse ele indo até o fogão. Ela foi até a mesa e sentou, e só quando sentou, ela percebeu o quanto estava cansada. Era o tipo de cansaço que o corpo esconde enquanto você está em movimento e que aparece todo de uma vez quando você para. Aquele cansaço que começa nos pés, mas que na verdade é de dentro para fora. Ele colocou um prato na frente dela sem perguntar. Arroz, feijão, carne de panela com batata. Ela olhou para o prato e o estômago respondeu de um jeito que ela não conseguiu controlar. Tinha comido 2 bolachas de manhã antes de sair da casa dos pais. Nada mais. Obrigada, disse ela. Ele foi sentar do lado oposto da mesa com uma xícara de café. Não com um prato de comida, só com o café. E ficou olhando para ela de uma forma que não era invasiva, mas era direta. Qual o seu nome? Disse ele. Viviane. Viviane Moraes. Dante, disse ele. Dante Ferreira. Ela assentiu. Comeu. Ele tomou o café em silêncio enquanto ela comia, e havia naquele silêncio uma qualidade que ela foi identificando devagar. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem está pensando e não precisa preencher o pensamento com palavra. Quando ela terminou, ele levantou, pegou o prato, foi até a pia. Tem um quarto no fundo do corredor, disse ele, lavando o prato de costas para ela. Pequeno, mas tem cama e janela. Ele parou por um segundo. Amanhã a gente conversa sobre o trabalho. Hoje você dorme. Eu posso. Hoje você dorme, ele repetiu, com aquela firmeza que não era rudeza, mas era definitiva. Ela ficou olhando para as costas largas dele por um momento. Tá bom, disse ela.
Ele foi até uma prateleira, pegou uma vela e uma caixa de fósforo, colocou na mesa na frente dela. A luz do gerador apaga às 10. O quarto é o segundo do corredor, a porta da direita. Ele foi em direção ao corredor e parou no batente. Se precisar de alguma coisa antes de amanhã, tem água no filtro na cozinha. Ele foi embora pelo corredor. Ela ficou sentada na mesa com a vela na mão, ouvindo os passos dele se afastando, e ficou com aquela pergunta que ela sabia que ia ter que fazer, mas que ele não tinha deixado espaço para fazer ainda. Ela ia ficar? Quanto tempo? Sob que condições? Ele não tinha dito nada de nada sobre isso. Tinha dito: hoje você dorme, amanhã a gente conversa. Era pouco, mas era mais do que ela tinha tido em todo o resto do dia. Ela se levantou, foi até o filtro, bebeu água e foi para o corredor. O quarto era o que ele tinha descrito. Pequeno, com uma cama de solteiro, um colchão razoável, um cobertor dobrado no pé, uma janela que dava para o lado do campo. Ela colocou a mochila no chão, acendeu a vela e ficou de pé no meio do quarto por um momento olhando ao redor. Não havia fotografia nenhuma no quarto. Havia uma prateleira vazia na parede, do tipo que foi feita para ter coisa em cima, mas que estava sem coisa. Havia marcas no piso de madeira que indicavam que já tinha havido outros móveis naquele quarto em algum momento, a impressão específica que pé de cama deixa quando fica no mesmo lugar por muitos anos. Alguém tinha dormido aqui antes, e em algum momento havia parado de dormir aqui. Ela tirou o tênis com dificuldade, deitou de lado na cama com o cobertor por cima e colocou a mão na barriga. O bebê estava quieto naquele momento, aquietado pelo movimento do dia, talvez, ou talvez simplesmente dormindo com aquela indiferença de ser que ainda não sabe que o mundo lá fora tem condições. Hoje a gente tem um lugar, ela disse baixinho, mais para si mesma do que para ele. Amanhã a gente vê o resto. A vela foi diminuindo enquanto ela ficava olhando para o teto de madeira, e ela adormeceu antes que apagasse, com o som distante do campo e os grilos ao redor, e aquela pergunta sobre o que amanhã ia significar ainda sem resposta. De manhã, ela acordou com a luz entrando pela janela e o cheiro de café chegando do corredor. Ela ficou deitada por um momento, deixando o corpo se orientar, aquele processo específico de acordar em lugar novo, onde a cabeça precisa de um segundo extra para lembrar onde está e por quê. Depois levantou, foi ao banheiro que ficava no fim do corredor, lavou o rosto com água fria e foi até a cozinha. Ele já estava sentado na mesa com o café. Havia uma segunda xícara do lado e pão em cima de um prato. Ele não estava olhando para ela quando ela entrou, estava olhando para o lado de fora, pela janela da cozinha, com aquela expressão que ela foi identificando como o estado de repouso do rosto dele. Aquela expressão de quem está presente, mas não está disponível ainda para a interação. Ela foi sentar, pegou a xícara, comeu o pão. Tem galinha no galinheiro dos fundos, ele disse depois de um tempo, ainda olhando pela janela. 31. Precisam ser tratadas cedo de manhã e antes do sol baixar. Ele pausou. Tem horta do lado do galpão, tem a casa, tem o almoço e o jantar. Ele virou os olhos para ela finalmente. Com 8 meses de barriga, você não vai conseguir fazer tudo isso. Eu faço o que der, disse ela. Não é o que eu perguntei, disse ele. Ela ficou olhando para ele. O que o senhor perguntou? Não perguntei nada ainda. Tô dizendo que com 8 meses de barriga, você não vai conseguir fazer tudo isso. E que isso não é um problema. É uma realidade que precisa ser considerada. Ele pegou a xícara. Você fica aqui. Você descansa o que precisar descansar. Você faz o que conseguir fazer sem forçar. Depois que o bebê nascer, a gente revê. Ela ficou olhando para ele. Por que o senhor está fazendo isso? Era a pergunta que ela não conseguia não fazer. A pergunta que ficava pulsando desde a noite anterior, quando ele tinha dito: entra e amanhã a gente conversa. Por que um homem que ela nunca tinha visto na vida abria a porta para uma desconhecida grávida de 8 meses no fim de tarde e dizia: hoje você dorme? As pessoas não faziam isso. Ou pelo menos a experiência dela com pessoas não incluía esse tipo de coisa sem alguma coisa por baixo que ela ainda não tinha visto. Ele ficou com a xícara parada na mão por um momento. Depois colocou na mesa e olhou para ela de frente, com aquela qualidade de olhar direto que ela tinha notado na noite anterior. Minha mulher foi embora quando meu filho tinha 3 anos, disse ele. Não foi embora de vez.
foi embora aos poucos, que é pior. Demorou mais 2 anos até ser de vez. Ele ficou com aquilo por um segundo. Quando ela foi de vez, meu filho tinha 5 anos, e eu tinha uma fazenda para tocar sozinho e uma criança que não entendia o que tinha acontecido. Ele parou. Não tem ninguém que me ajudou nessa época. Ninguém que abriu a porta. Ela ficou olhando para ele em silêncio. Não estou fazendo isso por caridade, disse ele. Estou fazendo porque alguém deveria ter feito antes e não fez. E eu aprendi cedo que o mundo não fica mais justo quando a gente fica quieto, esperando alguém fazer o que devia ter sido feito. Havia uma honestidade naquilo que ela não estava acostumada a receber. Não era a honestidade de quem está sendo honesto porque é virtuoso. Era a honestidade de quem já está no outro lado de alguma coisa pesada e não tem mais paciência para rodeio. Onde está seu filho? Disse ela. Na cidade, tem 22 anos, estuda engenharia. Um traço de alguma coisa passou pelo rosto dele, rápido demais para nomear. Aparece nos feriados. Ela ficou olhando para o café. E aqui é só o senhor. Aqui é só eu, disse ele. Faz 15 anos. Havia nas palavras faz 15 anos um peso que ela recebeu sem saber completamente o que fazer com ele ainda. 15 anos sozinho numa fazenda no meio do interior, com um filho que aparecia nos feriados e um passado que ele tinha acabado de entregar a uma desconhecida na segunda manhã de conhecimento. Obrigada por me contar, disse ela. Não foi para você, disse ele, levantando e indo até a pia. Foi para você entender por que eu fiz o que fiz e não ficar tentando descobrir o que tem por baixo. Ela ficou olhando para ele lavar a xícara de costas para ela e ficou com aquilo. Ele sabia que ela ia procurar o que tinha por baixo. Ele tinha eliminado a variável antes de ela precisar procurar. Era um jeito específico de ser honesto que ela não tinha encontrado antes, mais eficiente do que generoso, mais prático do que emocional. Ela levantou, foi até a pia do lado dele e lavou a própria xícara. O que eu começo fazendo hoje? Disse ela. Ele olhou para ela de lado. As galinhas precisam ser tratadas antes das 8. Tá bom, disse ela, e foi buscar o balde. Os primeiros dias foram de adaptação mútua, que tinha aquela qualidade específica de coisa que está sendo construída sem que nenhum dos dois tenha combinado como ia ser construída, que vai encontrando a forma pelos limites naturais de cada um. Ela aprendeu a rotina da fazenda observando e deduzindo, porque ele não explicava mais do que o necessário, mas respondia tudo o que ela perguntava com aquela precisão de pessoa que conhece cada detalhe do próprio território. Aprendeu que as galinhas tinham nomes, o que ela não esperava de um homem como ele. Nomes simples como amarela e manchada, e branca do olho preto, que era descrição mais do que nome, mas que servia. Aprendeu que o cavalo se chamava Cobre, e que tinha um temperamento que combinava com o nome, difícil de aproximar, até você aprender o jeito certo, que era sempre pelo lado esquerdo e sempre com voz baixa antes de mão. Ele trabalhava do lado de fora durante a maior parte do dia. Vinha para o almoço com as mãos limpas porque lavava no tanque do lado antes de entrar, e voltava para o campo até o fim da tarde. Jantavam em silêncio ou quase silêncio, com aquelas trocas breves de informação prática que eram a língua que eles tinham desenvolvido sem ter discutido que iam desenvolver. A cerca do pasto de cima precisava de atenção. O feijão estava acabando. A manchada não estava comendo direito, mas havia coisas que ela foi notando aos poucos, da forma que se nota coisa que não está exposta, mas que existe nos detalhes. A primeira coisa foi a fotografia que não estava. A sala do andar de baixo tinha aquelas marcas retangulares mais claras na madeira da parede. 3 delas, onde quadros tinham ficado pendurados por muitos anos e depois foram tirados. Ela não disse nada, mas ficou com aquelas marcas. A segunda coisa foi o quarto do andar de cima que ficava com a porta fechada. Não o quarto dela, que era no corredor do andar de baixo. Um quarto lá em cima, do qual ela podia ouvir às vezes o som de passos, lentos e irregulares, tarde da noite, quando ela estava quase dormindo. A terceira coisa foi o jeito que ele olhava para a barriga dela às vezes, não de forma constrangedora, mas com aquela atenção específica de quem está registrando algo que tem significado além do óbvio, um significado que ele não havia explicado e que ela não havia pedido para ele explicar ainda. No 5º dia, ela estava estendendo roupa no varal,
quando ele veio com o cavalo pela lateral do galpão e parou perto dela. Ficou olhando para o campo por um momento sem dizer nada. "Você tem alguém que sabe que você está aqui?" disse ele. "Não", disse ela. Ele ficou em silêncio. "Tem alguém que vai procurar?" Ela pregou uma peça no varal antes de responder. "Não." Ele assentiu uma vez. Aquele assentir breve que ela ia aprendendo ser a forma de encerrar assunto que ele já tinha o suficiente de informação. Mas antes de ir, ela disse, sem planejar: "Por que você pergunta?" Ele ficou parado, com a rédea do cavalo na mão por um segundo. "Porque se tem alguém que vai aparecer aqui procurando por você, eu preciso saber antes que apareçam." Havia algo naquilo que era mais do que precaução prática. Ela sentiu isso sem conseguir nomear ainda. Era como a pergunta sobre a gestação na noite anterior. Uma pergunta que parecia simples, mas que tinha uma arquitetura por baixo que ela não tinha visto completamente ainda. "Não vai aparecer ninguém", disse ela. Ele foi embora com o cavalo pelo terreiro. Ela ficou com o pano de roupa na mão, olhando para as costas dele se afastando, e ficou com aquela arquitetura que ela não tinha visto completamente ainda. Havia uma história naquele homem que ela estava vendo pelos lados, pelos detalhes, pelas perguntas que ele fazia e pelas que ele não fazia. Foi na tarde do 8º dia que ele fez a proposta. Ela estava na cozinha fazendo o jantar quando ele entrou pela porta dos fundos mais cedo do que o habitual. Com aquela expressão que ela tinha aprendido a identificar como expressão de decisão tomada, aquele estado específico de rosto de quem já resolveu alguma coisa internamente e está chegando no ponto de dizer em voz alta. Ele foi lavar as mãos, veio sentar na mesa, ficou olhando para o tampo de madeira por um momento. "Eu preciso te fazer uma proposta", disse ele. Ela continuou mexendo a panela. "Que proposta?" "Você vai ter o bebê em menos de um mês", disse ele. "Depois que tiver, vai precisar de tempo para se recuperar, vai precisar de lugar para ficar com a criança, vai precisar de trabalho que pague o suficiente para você se virar." Ele ficou com aquilo. "Nada disso você tem agora." Ela não respondeu. Era verdade e não adiantava responder verdade com palavra. "Eu tenho uma fazenda que precisa de pessoa", disse ele. "Não de temporário, de pessoa. Que fique, que saiba o que é de quem e que cuide porque é de quem." Ele olhou para ela. "Eu estou propondo que você fique aqui, não como empregada com salário combinado, como parceira da propriedade. Você trabalha, eu trabalho, a fazenda sustenta os dois e a criança." Ela desligou o fogo e ficou de pé de costas para ele por um momento. Depois virou. "Por quê?" disse ela. "Já expliquei." "Explicou parte", disse ela. Não explicou tudo. Ele ficou olhando para ela. Havia uma tensão pequena nos ombros dele que ela não tinha visto antes, ou não com essa clareza. "Tem um quarto no andar de cima", disse ele, "que foi do meu filho quando ele era pequeno. Depois que ele foi para a cidade, ficou vazio." Ele pausou. "A fazenda tem espaço. Você tem uma criança chegando. Não é complicado mais do que isso." Ela ficou olhando para ele. "É mais complicado do que isso", disse ela. "E o senhor sabe que é." Ele ficou em silêncio por um tempo longo. O jantar estava pronto, mas nenhum dos dois se moveu para servir. "Minha mulher foi embora quando meu filho tinha 3 anos", disse ele mais baixo do que da outra vez que tinha dito isso. "Eu já te contei isso. O que eu não te contei foi o motivo." Ele ficou com aquilo. "O motivo foi que eu não era o tipo de homem que sabia ficar. Sabia trabalhar, sabia construir, sabia tocar fazenda. Não sabia ficar com pessoa de uma forma que pessoa precisava que ficasse." Ele olhou para a mesa. "Ela foi embora porque eu deixei ir, porque eu não entendi o que estava acontecendo até já ter acontecido." Ela ficou parada na frente do fogão ouvindo. 15 anos sozinho num lugar como esse ensina coisa que você não aprende de outro jeito", disse ele. "Ensina o que falta, ensina o que você faria diferente se pudesse." Ele levantou os olhos para ela. "Eu não estou propondo que você fique porque eu preciso de mão de obra. Estou propondo porque essa fazenda precisa de vida, e você precisa de lugar, e às vezes as coisas se encaixam de um jeito que não tem outro nome além de oportunidade." Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. O jantar estava esfriando, a luz da tarde estava acabando do lado de fora. E havia uma proposta no ar entre eles que não era simples nem era complicada,
Era as duas coisas ao mesmo tempo. Do tipo que você não responde na hora, porque responder na hora seria não respeitar o peso do que foi dito. Eu preciso pensar, disse ela. Eu sei, disse ele. Eu não precisava de resposta hoje. Ela foi servir o jantar. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os outros silêncios daquela semana, mais carregado, com aquela proposta flutuando entre os pratos e as xícaras. Ela foi dormir naquela noite com a proposta e com a pergunta, e ficou de lado na cama, com a mão na barriga ouvindo o bebê que estava quieto. E lá do andar de cima vinha o som de passos lentos e irregulares que ela tinha ouvido antes. Aquele caminhar de alguém que está acordado de noite por razões que o dia ainda não revelou completamente. Ela ficou ouvindo até os passos pararem. E ficou com a proposta. Ela dormiu mal naquela noite. Não era o desconforto físico, que era constante, e ela já tinha aprendido a negociar com ele. Era outra coisa. Era a proposta que ficava girando na cabeça com aquela persistência de pensamento, que não quer ser resolvido, mas também não quer ser ignorado, que fica à beira da consciência como coisa que está esperando que você preste atenção nela. Ela ficou de lado com a mão na barriga, ouvindo o campo lá fora. Os grilos, o vento, e de vez em quando, do andar de cima, aquele som de passos que ela tinha ouvido antes, lentos e irregulares, de um lado para o outro com aquela qualidade de pessoa que está acordada não porque escolheu estar, mas porque alguma coisa não deixa dormir. Ela ficou pensando na proposta, do jeito que se pensa em coisa que tem mais camadas do que mostra na superfície. Não era uma proposta de emprego, e isso ele tinha dito explicitamente. Era uma proposta de permanência, de parceria, de coisa que tinha a forma de acordo prático, mas que tinha uma intenção por baixo que ela ainda não conseguia ver completamente. Parceira da propriedade. Ela trabalhava, ele trabalhava, a fazenda sustentava os dois e a criança. Era generoso demais para ser só prático. E ela tinha aprendido cedo na vida que quando alguma coisa parece generosa demais, é porque há uma razão que ainda não foi dita, e a razão pode ser boa ou pode ser outra coisa, e a diferença entre as duas importa mais do que a generosidade em si. Mas havia também o outro lado. Havia o fato concreto e inegociável de que ela tinha R$ 270, 8 meses de barriga, e nenhum lugar que a esperasse. Havia o fato de que o bebê ia nascer em menos de um mês e que bebê recém-nascido não espera que a situação melhore para ter necessidade. E havia o fato de que aquela fazenda, naqueles 8 dias que ela estava lá, tinha sido o lugar mais estável que ela tinha habitado nos últimos meses, com comida e teto e uma rotina que tinha a qualidade de coisa real. Ela ficou assim, com esses dois lados, até o sono finalmente ganhar de cansaço. De manhã ela acordou antes do sino imaginário que o corpo foi desenvolvendo durante aquela semana. Se levantou, foi ao banheiro, foi até a cozinha. Ele já estava, sentado na mesa com o café, olhando pela janela como de costume. Ele não olhou para ela quando ela entrou. O que ela foi aprendendo ser a forma que ele tinha de dar espaço, de não pressionar com presença antes que a pessoa estivesse pronta. Ela foi sentar, pegou a xícara, bebeu o café em silêncio. Eu não tenho resposta ainda, disse ela. Tá bom, disse ele. Ela olhou para ele. Não incomoda você não saber? Incomoda, disse ele. Mas incomodar não é motivo para pressionar. Ela ficou olhando para o café por um momento. Eu preciso entender uma coisa antes de responder. Pode perguntar. Por que você está sozinho aqui faz 15 anos? Disse ela. Não é pergunta de julgamento. É porque você parece ser pessoa que se vira bem com gente, que sabe como trata gente, que não é o tipo de homem que fica sozinho porque não consegue ficar com ninguém. Ela pausou. Então eu precisava entender. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, olhou pela janela. Depois olhou de volta para ela com aquela expressão que ela ia aprendendo ter mais camadas do que mostrava. Porque faz 15 anos eu escolhi ficar, disse ele. Não por punição, não porque não havia opção, porque eu precisava entender o que tinha dado errado antes de tentar de novo. E o entendimento demorou mais do que eu esperava. E agora você entendeu? Disse ela. Ele ficou olhando para ela. Acho que sim. Ela levantou e foi buscar o balde das galinhas.
Os dias foram passando com aquela lentidão específica de interior, que não é tédio, mas é ritmo diferente, onde o tempo tem textura e não é só passagem. Ela foi aprendendo a fazenda de dentro para fora, não só a rotina das tarefas, mas a personalidade do lugar. A forma que a luz entrava pela janela da cozinha de manhã e fazia a madeira da mesa ficar com aquela cor de mel. O jeito que o campo cheirava diferente antes da chuva, mais verde, mais fundo. O som específico que o vento fazia quando passava pela copa da árvore grande que ficava do lado esquerdo do terreiro. Ela foi notando também coisas sobre ele. Dante acordava antes do sol. Antes de ir para a cozinha, ele sempre ia ao andar de cima. Era a primeira coisa que ele fazia toda manhã. Aquele caminho até o andar de cima que durava uns 5 minutos e depois ele descia. Ela tinha observado isso por 3 dias antes de admitir para si mesma que estava observando. O quarto do andar de cima ficava sempre com a porta fechada. Não trancada, porque ela tinha passado pelo corredor de cima uma vez quando foi verificar uma goteira, e tinha visto que a porta não tinha cadeado nem chave aparente, mas estava fechada com aquela fechada de coisa que está assim por escolha e não por necessidade. Ela não foi abrir. No 10º dia, Dona Perpétua apareceu. Era uma mulher de uns 70 anos, pequena e resistente como planta que cresceu em lugar difícil, com o cabelo branco todo preso num coque. Ela chegou a pé, com uma cesta no braço, e entrou pela porteira sem cerimônia. Viu Viviane na horta e foi direto até lá. "Você é nova", disse Dona Perpétua. "Cheguei faz 10 dias", disse Viviane. "Ele te contratou?" "Algo assim." A velha foi em direção à casa. "Vem fazer café", disse ela sem olhar para trás. Na cozinha, enquanto o café esquentava, Dona Perpétua foi falando de coisas da região com aquela naturalidade de pessoa que preenche silêncio com conversa útil. Depois disse, num tom casual que Viviane identificou como não sendo casual: "Você sabe de alguma coisa sobre esse lugar antes de vir?" "Não sabia nada. Vim pela estrada, vi a fazenda, bati na porta." "E ele deixou você entrar. Primeira vez em muitos anos que ele deixa alguém entrar desse jeito." A velha tomou o café. "Esse homem teve uma família, teve mulher, teve filho, teve uma vida que era a vida. A mulher foi embora, o filho cresceu e foi embora também, e ele ficou." Ela pausou. "Mas tem uma coisa que ele nunca contou pra ninguém direito, que ele guarda lá em cima naquele quarto com a porta fechada." Viviane ficou parada com a xícara na mão. "Antes do filho que está vivo", disse Dona Perpétua mais baixo, "houve outro. Uma menina, que nasceu e ficou um tempo e depois foi embora também. Mas não foi embora do jeito que gente vai embora." Ela olhou para a barriga de Viviane. "Faz 15 anos. A menina tinha 2 anos." O silêncio na cozinha tinha aquela qualidade de silêncio que vem depois de coisa que muda o entendimento de outras coisas. Viviane ficou olhando para o café que estava esfriando na xícara e foi sentindo as peças que ela tinha estado coletando ao longo dos 10 dias se movendo. As marcas de quadros na parede, os passos de madrugada, o quarto fechado, a forma que ele olhava para a barriga dela com aquela atenção que tinha significado além do óbvio. "O quarto lá em cima", disse Viviane. "Era o quarto dela", disse Dona Perpétua. "Do jeito que estava quando ela estava aqui. Ele não deixou ninguém entrar. Nunca." Ela pegou o café. "Mas toda noite ele vai lá e fica parado na frente da porta. Faz 15 anos." Viviane ficou em silêncio por um tempo longo. "Por que você me conta isso?" disse ela finalmente. "Porque você tem uma criança chegando e você precisa saber em que lugar você está." Naquela tarde, ela foi até onde ele estava trabalhando no pasto. Ele a viu vindo de longe e parou. Ficou esperando com a ferramenta na mão. Ela foi até ele e ficou parada a uns 2 metros, com o sol da tarde de lado e o campo ao redor. "Eu aceito", disse ela. Ele ficou olhando para ela por um momento. "Você tem certeza?" "Não tenho certeza de nada", disse ela, "mas aceito." Ele ficou olhando para ela. Havia alguma coisa no rosto dele que passou rápido. Não era alegria exatamente. Era aquela coisa que aparece quando uma decisão que você tomou é confirmada por alguém de fora, de um jeito que valida o que você sentiu quando tomou. "Tem uma condição", disse ela. "Qual?" "Que você me conte a história do quarto", disse ela.
Não agora, quando você estiver pronto, mas que você conte. Ele ficou em silêncio por um tempo. O vento passou entre eles e foi embora pelo capim. Tá bom, disse ele. Ela assentiu uma vez e foi de volta para casa. Nos dias que se seguiram à aceitação, a fazenda foi mudando de qualidade de um jeito que ela foi notando aos poucos. Não era uma mudança visível. A rotina continuava sendo a mesma rotina. Mas havia algo diferente na qualidade do silêncio entre eles. Uma leveza que não estava lá antes, como se a proposta aceita tivesse tirado um peso que os dois tinham estado carregando sem nomear. Ele começou a fazer coisas pequenas que ela foi notando porque eram novas e porque não eram pedidas. Numa manhã, havia um banquinho de madeira novo embaixo do varal, do tamanho e altura exatos para que ela pudesse sentar enquanto estendia a roupa. Ele não disse nada sobre o banquinho, simplesmente estava lá. Ela não disse nada também. Usou. Eram gestos pequenos, mas gestos pequenos feitos com consistência criam algo que gestos grandes feitos uma vez não criam. Foi no 15º dia que ela foi ao andar de cima pela primeira vez. Havia uma goteira que ela tinha ouvido na noite chuvosa anterior, e ela tinha subido para verificar de onde era. Ele estava no campo quando ela subiu. O corredor do andar de cima era estreito. Havia 2 portas. Uma estava aberta, dando para um quarto vazio, e a outra estava fechada. A goteira vinha do teto do corredor, perto da porta fechada. Ela foi buscar uma bacia, voltou, colocou embaixo do pingo, mas ficou parada por um momento na frente da porta fechada. De onde ela estava, podia sentir que havia ar vindo de dentro, que o quarto respirava, que não era um espaço morto, mas um espaço que existia de alguma forma, além de estar fechado. Ela não abriu. Ficou olhando para a porta por um momento com aquela contenção de quem está segurando alguma coisa que quer fazer, mas que sabe que não é hora ainda. Depois foi embora pelo corredor e desceu. No 18º dia, ele foi até ela no meio da tarde. Ela estava sentada na varanda, descansando, quando ele veio pela lateral da casa e subiu os degraus e ficou encostado no batente da porta com os braços cruzados, olhando para o campo. Você perguntou sobre o quarto, disse ele. Ela não disse nada, esperou. Eu disse que contava quando estivesse pronto. Não sei se estou pronto, mas acho que é hora de qualquer forma. Ela ficou olhando para o campo do lado dele e esperou. Minha filha se chamava Beatriz, disse ele. Aquela voz baixa e regular de coisa que foi dita por dentro tantas vezes que perdeu a aspereza, mas não perdeu o peso. Tinha 2 anos e 3 meses quando morreu. Afogou na banheira. Eu estava em casa, minha mulher estava em casa. Os dois estávamos em casa e nenhum dos dois estava no banheiro. O campo estava quieto ao redor deles. Os pássaros do fim de tarde, o vento baixo. Foi um segundo, disse ele. Foi o tipo de coisa que é um segundo. Você virou as costas um segundo, e quando virou de volta, o mundo tinha mudado de uma forma que não tinha volta. Ela ficou imóvel, ouvindo. Minha mulher não conseguiu ficar depois disso. Não foi culpa dela. É o tipo de coisa que ou você fica ou não fica, e não tem julgamento possível sobre qual dos dois é certo. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu fiquei com o Marcos, que tinha 4 anos na época e que não entendia completamente o que tinha acontecido, mas que entendia que faltava alguma coisa. E fiquei com o quarto dela do jeito que estava porque tirar as coisas parecia apagar, e eu não conseguia apagar. E o Marcos, disse ela muito baixo. Marcos cresceu bem, cresceu, estudou, foi para a cidade. A gente tem uma relação boa dentro do que é possível ter quando um lado carrega a culpa que o outro não sabe bem como receber. Ele ficou com aquilo. Ele sabe o que aconteceu. Sempre soube. A gente não fala muito sobre isso, mas sabe. Ela ficou olhando para o horizonte por um tempo longo, deixando o que havia sido dito encontrar o lugar que precisava encontrar antes de responder. Obrigada por me contar, disse ela. Você pediu, disse ele. Pedi. Ela colocou a mão na barriga. Mas obrigada de qualquer jeito. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma qualidade diferente na voz, mais baixa, mais interna. Quando você chegou aqui com a barriga desse tamanho, a primeira coisa que eu pensei foi na Beatriz. Em como ela teria ficado se tivesse chegado na idade que você tem. Ele parou. Não foi por isso que deixei você entrar, mas foi por isso que eu sabia que ia deixar entrar antes de abrir a porta. Ela ficou com aquilo.
Era uma honestidade que ia além da que ele tinha mostrado antes, mais funda, mais exposta, do tipo que custa mais porque toca em coisa que não tem proteção. Ela ficou bonita, disse Viviane, sem saber exatamente por que dizia, mas dizendo. A Beatriz, com certeza, ficou bonita. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois se afastou do batente e foi embora pela lateral da casa sem dizer mais nada. Mas ela viu, antes de ele dobrar o canto, que havia alguma coisa diferente nos ombros dele. Uma leveza que não estava lá quando ele tinha chegado até a varanda. Foi no 22º dia que as contrações começaram. Ela estava na horta quando veio a primeira. Contou, esperou. A segunda veio 8 minutos depois. Irregular. Respirou e continuou trabalhando. Mas foram ficando mais frequentes e quando o sol estava baixando e ela estava preparando o jantar, veio uma que não deixou espaço de dúvida, regular e forte, com 4 minutos de intervalo desde a anterior. Ela foi até a porta dos fundos e chamou. Ele estava no galpão e veio rápido. Quando chegou na porta e viu a expressão dela, a avaliação foi imediata. É hora, disse ele. Não era pergunta. Acho que sim, disse ela. Ele já estava indo pegar as chaves do caminhão. No caminhão ela ficou de lado no banco com a mão na barriga contando intervalos. 3 minutos e meio. 3. Ele dirigia rápido e controlado. Dante, disse ela entre uma contração e outra. O bebê se chama Lara, disse ela. Se for menina, que eu acho que é, mas se for menino é Lucas. Lara, disse ele como se estivesse pesando o nome no ar. Era o nome da minha avó, a única pessoa que ficou do meu lado quando tudo foi embora. Ele não respondeu, mas ela viu as mãos dele apertar levemente o volante por um segundo. Chegaram ao hospital às 9 da noite. Antes de ser levada, Viviane virou para ele. Não precisa ficar. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois foi sentar na cadeira da sala de espera com a mochila dela no colo. Ela foi. Lara nasceu às 11h42 da noite, com um choro que a enfermeira disse ser forte e bom, e que tinha aquela qualidade de som de ser vivo que chegou ao mundo com opinião própria sobre o fato de ter chegado. Era pequena e perfeita, com o cabelo escuro e os olhos que ficavam tentando abrir contra a luz como se o mundo já fosse interessante demais para perder tempo fechado. Quando Dante entrou no quarto, ele parou na porta como ela de alguma forma sabia que ia parar. Aquele segundo de imobilidade antes de qualquer movimento. Era o rosto de alguém que estava vendo alguma coisa que tinha significado além do que estava visível. Pode chegar, disse ela. Ele foi até a beira da cama devagar e ficou olhando para Lara. Lara, disse ele muito baixo, como se experimentasse o nome no ar do quarto. Lara, confirmou ela. Ele ficou em silêncio, e então estendeu o dedo indicador devagar, até perto da mão da bebê, que estava aberta com os dedos minúsculos espalhados como estrela, e esperou. Lara fechou a mão em volta do dedo dele com aquela força específica de recém-nascido que surpreende sempre. Ele ficou completamente imóvel. Ela ficou olhando para o rosto dele. Havia alguma coisa acontecendo naquele rosto que ela não soube descrever completamente na hora. Era uma expressão que tinha dor e alegria, misturadas de um jeito que normalmente não se misturam. Havia naquele rosto o rosto de pai que tinha perdido uma filha de 2 anos 15 anos atrás. E havia também algo que estava sendo recebido que ele não sabia que estava esperando receber. Lara soltou o dedo depois de um momento. Ele abaixou o braço devagar. Ela é forte, disse ele. É, disse ela. Ficaram no hospital 2 dias. Dante voltou na manhã do segundo dia com uma sacola de frutas e um pote de mel que deixou na mesinha sem anunciar. Como ela dormiu, disse ele quando entrou. Bem, mamou de 3 em 3 horas. Ele foi até o berço, onde Lara estava acordada, olhando para o teto. Ficou olhando para ela por um momento. Ela tem os olhos de você, disse ele. Todo mundo diz que bebê tem os olhos de quem está olhando, disse Viviane. Pode ser, mas tem mesmo. Ela ficou olhando para ele e olhando para a filha. Dante, ele virou. Obrigada por ter ficado na sala de espera. Não ia embora, disse ele com aquela simplicidade de quem está dizendo coisa óbvia. A volta para a fazenda foi numa tarde de quinta-feira com o sol ainda alto. Quando o caminhão parou no terreiro,
Ela ficou parada por um segundo com Lara no colo, olhando ao redor. A fazenda estava igual. A casa de madeira e pedra, o galpão, a horta, a árvore grande do lado esquerdo do terreiro. Tudo igual. Mas havia algo diferente em como ela olhava para tudo agora. Uma familiaridade que tinha ficado mais funda. Dante abriu a porta do caminhão e ajudou ela a descer. Quando ela colocou os pés no chão do terreiro, o cavalo cobre levantou a cabeça no pasto e ficou olhando para as duas. Ele vai precisar de tempo para se acostumar com ela, disse Dante sobre o cavalo. Eu também, disse ela sobre tudo. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois foi em direção à casa e ela foi junto. E havia naquele ir junto uma qualidade que era diferente de todos os outros ires juntos que tinham tido, mais assentada, mais real. Os dias depois do nascimento de Lara foram de uma reorganização que ela não tinha previsto completamente. Dante mudou depois que Lara chegou, de um jeito que ela foi notando pelos detalhes. Começou a baixar a voz quando entrava na cozinha. Uma tarde, ela estava com Lara no colo, tentando acalmá-la de um choro que não cedia. E Dante passou pela cozinha e parou. Então disse: tenta deixar ela de lado no teu antebraço, a barriga para baixo. Às vezes ajuda. Ela fez. Lara ficou quieta em menos de um minuto. A Beatriz era assim quando tinha esse choro, disse ele. Aprendi por tentativa. Era a primeira vez que ele tinha falado o nome da Beatriz num contexto prático, como memória que servia para alguma coisa presente. Era uma coisa pequena, mas era real como progresso. Foi no 10º dia depois do nascimento de Lara que ela foi ao quarto de cima pela segunda vez. Dessa vez não havia goteira, havia uma razão diferente. Ela chegou no corredor do andar de cima. Ficou parada na frente da porta fechada por um momento com Lara adormecida no colo. Ela não abriu. Ficou parada na frente da porta e disse em voz muito baixa, quase para si mesma: Oi, Beatriz. Pausou. Eu sei que você não me conhece, mas eu ouvi sua história e eu tô aqui agora, com a Lara, e eu achei que era certo você saber que tem vida nova nessa casa. Ela ficou com aquilo por um segundo. Obrigada por ter deixado ele abrir a porta para mim naquele dia. O corredor estava quieto ao redor dela. Ela ficou mais um momento, depois desceu. Dante estava na cozinha quando ela chegou. Ele olhou para ela quando ela entrou com uma expressão que ela não soube ler completamente na hora. Você foi lá em cima, disse ele. Fui, não entrei. Fiquei do lado de fora. O que você disse? Disse oi. Ele ficou com aquilo por um tempo longo, com a xícara na mão e os olhos em algum ponto do piso da cozinha. Depois disse, muito baixo: Obrigada. Era a segunda vez que ele dizia obrigada. E as duas vezes tinham o mesmo peso, aquele peso específico de palavra dita por pessoa, que não a usa para preencher espaço. Ela foi sentar na mesa com Lara no colo. Ele foi sentar do lado oposto. E ficaram em silêncio por um tempo, os dois com a bebê dormindo entre eles e a luz da tarde entrando pela janela da cozinha e o campo ao redor da fazenda quieto, com aquela quietude de interior, que não é ausência, mas é presença de outro tipo. Era o silêncio de começo. Na manhã do 15º dia depois do nascimento de Lara, ela acordou com o som de passos no andar de cima, que eram diferentes dos passos de sempre. Eram passos mais deliberados, com aquela qualidade de movimento de quem foi até um lugar com intenção. Ela ficou deitada ouvindo. Os passos foram até o quarto de Beatriz. Pararam. E então ela ouviu alguma coisa que não tinha ouvido antes nas outras madrugadas. A porta abrindo. Ela ficou completamente imóvel. Era um som pequeno, o clique da trava e o rangido suave de madeira que não estava acostumada a se mover com frequência. E depois silêncio. Ela ficou ouvindo aquele silêncio com toda a atenção que tinha. Ele ficou lá por um tempo que ela não calculou. Eventualmente os passos saíram do quarto. Desceram. A porta dos fundos abriu e fechou. Ela foi até a janela. O sol ainda não tinha aparecido, mas o céu estava com aquela linha de luz no horizonte. E ela viu Dante no terreiro, parado na frente da árvore grande do lado esquerdo, de costas para a janela, imóvel. Depois de um tempo, ele foi embora em direção ao galpão. Ela foi fazer o café. Quando ele entrou pela porta dos fundos mais tarde, ela estava com o café pronto e Lara no colo. Você abriu o quarto esta madrugada, disse ela. Abri. Foi a primeira vez?
Foi a primeira vez que abri de noite. De dia eu entro às vezes. Faz alguns anos que entro de dia. De noite nunca tinha conseguido. O que mudou? Você foi lá em cima falar com ela. Quando desceu, você disse que tinha dito oi. Ele pausou. Fiquei pensando nisso o resto do dia. No fato de você ter ido falar com ela sem ter conhecido a ela, sem ter nenhuma obrigação de ir. Não sei explicar melhor, mas depois disso, pareceu menos difícil. Ela ficou olhando para ele. Lara fez um barulhinho no colo dela, estendeu um braço no ar com aquela extensão completa de bebê que está descobrindo que tem braços. Como era ela? Disse Viviane. Ele ficou em silêncio por um tempo. Pequena, era daquelas crianças que parecem menores do que são, mas que fazem barulho suficiente para uma criança 3 vezes maior. Um traço de alguma coisa passou pelo rosto dele, rápido, que ela identificou como o rascunho de sorriso de quem está lembrando de alguma coisa que era boa antes de ser dolorosa. Ela gostava de cachorro. A gente não tinha cachorro, mas toda vez que passava cachorro na estrada, ela ficava louca. Eu ia buscar ela no colo para ver melhor, e ela ficava com a mão estendida assim. Ele estendeu a própria mão, aberta, na mesma postura que Lara tinha feito 1 minuto antes, tentando tocar. Ela ficou olhando para a mão dele estendida. Depois olhou para Lara, que tinha o braço no ar ainda com a mão aberta da mesma forma. Ele viu também. Ficou olhando para Lara por um momento com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler como a versão dele de emoção que não encontrou forma de sair ainda. Depois abaixou a própria mão e voltou para o café. Ela ia gostar da Lara, disse ele, muito baixo, quase para si mesmo. Nos dias que se seguiram, alguma coisa na dinâmica entre eles foi mudando de qualidade, de um jeito que ela foi notando sem conseguir apontar um momento específico onde a mudança tinha acontecido. Ele passou a ficar mais tempo na cozinha de manhã. Às vezes ele contava coisas sobre o dia anterior, sobre o que tinha encontrado na cerca, sobre o comportamento do cobre. Eram escolhas de compartilhar, e ela foi aprendendo a diferença entre pessoa que fala porque não consegue ficar em silêncio e pessoa que fala porque escolheu compartilhar. Ela também foi falando mais. Contou sobre a avó Lara, que tinha sido costureira a vida toda. Contou sobre o pai que ficava de costas para a janela quando ela entrou naquela manhã. Contou sobre o noivo que tinha oferecido dinheiro e depois desaparecido. Não com amargura, mas com aquela distância que vem quando a coisa foi processada o suficiente para ser contada sem ser revivida. Ele ouvia com aquela atenção que era a forma dele de presença, aquela qualidade de ouvir que não é só não falar enquanto o outro fala, mas é estar genuinamente presente no que está sendo dito. Foi no 22º dia depois do nascimento de Lara que Dona Perpétua voltou. Chegou de manhã como da outra vez, a pé com a cesta, entrou pela porteira. Viu Viviane na varanda com Lara e foi direto até lá. Ficou olhando para Lara por um tempo com aquela ternura específica de pessoa que já viu muita vida passar. Depois levantou os olhos para Viviane. Ele tá diferente, disse a velha. Diferente como? Fui na cidade na semana passada. Encontrei ele no mercado. Ele foi na cidade fora do dia habitual. Ele foi buscar coisa que não estava faltando. Ela ficou com aquilo. Quando a Beatriz morreu, eu pensei que ele ia se perder. Aquele tipo de perda naquelas circunstâncias, com a culpa que ficou, com a mulher que foi embora, com o Marcos pequeno, pensei que ele não ia aguentar, mas aguentou, ficou, mas ficou fechado, de um jeito que eu não conseguia ver como ia abrir. A velha olhou para Viviane. Você abriu. Eu não fiz nada de especial, disse Viviane. Fez, ficou, e ficou de um jeito que deixou espaço em vez de tomar espaço. Isso é mais raro do que parece. Ele me contou sobre a Beatriz, disse ela. Dona Perpétua ficou olhando para ela. Ele contou? Contou, na varanda. A velha ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, mais baixo. Em 15 anos ele nunca tinha contado para ninguém que não fosse eu ou o Marcos. Naquela tarde, depois que Dona Perpétua foi embora, ela foi até onde ele estava trabalhando no pasto de baixo. Ele a viu vindo de longe e parou. Dante. Você foi na cidade fora do dia habitual semana passada. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Precisava de coisa. Dona Perpétua disse que não estava faltando nada. Ele ficou em silêncio. Não estou acusando nada, só estou dizendo que eu notei.
E que tudo bem, você não precisa de motivo prático para sair da fazenda. Fui buscar uma coisa para Lara, disse ele finalmente. Tem uma loja na cidade que vende coisa de criança. Fui ver o que tinham, não comprei nada, não sabia o que seria certo comprar. Ele ficou com aquilo. Mas fui. Por que você foi? Porque eu queria fazer alguma coisa. E não sabia o que era, mas sabia que era alguma coisa de cuidado. Aquele tipo de gesto que você faz não porque foi pedido, mas porque você quer que a pessoa saiba que está sendo pensada. Ele olhou para Lara no colo dela. Eu não sabia mais fazer isso. Faz muito tempo que não sabia. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Da próxima vez que for, disse ela, você me fala antes e a gente vai junto. Havia no rosto dele aquela coisa que passava rápido demais para ter nome, mas que era real. Aquele movimento de expressão de quem recebeu alguma coisa que não esperava receber. Tá bom, disse ele. Foi na última noite de julho, quase um mês depois que Lara tinha chegado ao mundo, que ela subiu para o andar de cima com ele pela primeira vez. Eles estavam subindo juntos para o andar de cima depois do jantar, quando ele parou na frente da porta de Beatriz e ficou olhando para ela por um momento. A porta estava fechada, como sempre de noite. Ele ficou parado por um tempo que ela deixou ser longo. Depois ele abriu a porta. Ficou no batente por um segundo. Depois entrou. E ela entendeu, sem que ele tivesse dito, que o convite estava incluído naquele entrar. Ela entrou com Lara adormecida no colo. O quarto era pequeno, com uma janela que dava para o campo e que deixava entrar a luz baixa da lua que estava quase cheia naquela noite. Havia uma cama de criança com uma colcha de retalhos coloridos, uma prateleira com livros de figura e um ursinho de pelúcia e peças de um quebra-cabeça que nunca tinham sido terminadas de montar. Havia desenhos nas paredes, pequenos, presos com fita adesiva, figuras de cachorro e de casa e de família, com aquelas proporções generosas de criança que está descobrindo o mundo no papel. E havia um cheiro, não de lugar fechado, mas de lugar que tinha sido visitado regularmente, de lugar que respirava. Ela foi até a prateleira e ficou olhando para a fileira de livros. Havia um com um cachorro na capa. Esse era o favorito dela, disse ela. Como você adivinhou? Tá mais gasto que os outros. Ela pedia esse toda noite. Eu já sabia de cor, mas ela queria ouvir do livro, porque ela dizia que do livro era melhor, porque as figuras ajudavam as palavras. Ele ficou com aquilo. Eu lia e ela ficava com o dedo nas figuras acompanhando. Posso pegar? Disse ela. Pode. Ela pegou com cuidado. Abriu. As páginas tinham aquela qualidade de papel muito usado, com as bordas levemente onduladas de tanto ser folheado. E havia uma página com uma marca de dedo que devia ser de geleia, ou de algo doce que a criança tinha tocado em alguma tarde de muitos anos atrás. Ela ficou olhando para aquela marca por um segundo. Depois fechou o livro com cuidado e colocou de volta. Ele estava parado no meio do quarto, olhando para os desenhos na parede. Ela foi ficar do lado dele. Havia um que era claramente um cachorro. Havia um que era uma casa com fumaça saindo da chaminé. E havia um maior que os outros no centro da parede, que era uma família. 3 figuras de tamanhos diferentes, de mãos dadas, com aquela linha de sorriso curva que criança desenha quando quer mostrar feliz. Embaixo, em letras maiúsculas de criança que está aprendendo que letra tem poder. Eu, papai e mamãe. Ela ficou olhando para aquelas palavras. Depois olhou para ele. Ela fez esse para mim de presente, no dia do meu aniversário. Tinha 2 anos e 3 meses. A mãe dela ajudou com as letras, mas o desenho foi ela. Ele ficou com aquilo. Era a última coisa que ela tinha feito antes de... Ele não terminou. Não precisava terminar. Viviane ficou olhando para o desenho por um momento. Depois disse, com aquela voz baixa de quando a frase vem de um lugar que não é exatamente pensamento, ela soube que você era dela. Isso é coisa que criança sabe antes de saber qualquer outra coisa. Ele ficou em silêncio por um tempo que ela deixou ser longo. O quarto estava quieto ao redor deles, com a luz da lua entrando pela janela, e Lara dormindo no colo dela, e os desenhos nas paredes, com aquela presença específica de coisa que foi feita com amor, e que guarda o amor mesmo depois que quem fez já não está. E então ele fez alguma coisa que ela não tinha visto ele fazer antes. Levantou a mão e colocou no desenho da parede, com a palma espalmada sobre as letras
Eu, papai, mamãe. E ficou assim por um momento com os olhos fechados e a mão na parede, como se estivesse recebendo alguma coisa através da madeira e do papel e das cores de canetinha que tinham desbotado, mas não sumido. Ela não disse nada. Ficou do lado dele com Lara no colo e a lua na janela. E o silêncio, que era o silêncio certo para aquele momento. Depois de um tempo, ele abaixou a mão. Ficou olhando para o desenho por mais um momento. E então virou para ela com aquela expressão que ela estava vendo com mais clareza do que quando tinha chegado, sem as camadas habituais, com aquela abertura que ele estava escolhendo ter. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, disse ele. Ela esperou. A proposta que eu fiz, parceira da propriedade. Você trabalha, eu trabalho, a fazenda sustenta os dois e a criança. Ele ficou com aquilo. Eu fiz essa proposta porque era a forma mais honesta que eu sabia de dizer o que eu queria dizer, mas não era a forma completa. Ela ficou olhando para ele. A forma completa, disse ele com aquela voz baixa e direta que era a voz dele quando estava dizendo coisa que custava, é que eu não estou propondo só parceria de propriedade. Estou propondo que você fique. Não porque a fazenda precisa de pessoa, não porque eu preciso de mão de obra, não por nenhuma razão prática. Ele ficou com aquilo por um segundo. Estou propondo porque desde que você bateu naquela porteira, essa fazenda está diferente. E eu estou diferente. E eu não quero que isso vá embora. O quarto estava completamente quieto. Lara respirava no colo dela com aquela respiração rápida e leve de sono profundo. A lua entrava pela janela. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Havia uma pergunta que ela precisava fazer antes de responder qualquer coisa. Você tem certeza? Não da proposta, de mim. Você me conhece faz menos de 2 meses. Tem uma criança que não é sua. Tem uma história que... Eu sei o que eu sei, disse ele, interrompendo com aquela firmeza que não era rudeza, mas era definitiva. E o que eu sei é que faz 15 anos que essa casa não tem vida desse jeito, e que eu estava esperando alguma coisa sem saber que estava esperando. Ele olhou para Lara. E que às vezes as coisas chegam no formato que chegam, e o formato não importa tanto quanto o que veio dentro. Ela ficou olhando para ele, para o rosto que ela tinha aprendido a ler ao longo das semanas, as linhas e os olhos castanho claro, e a barba de sempre, e aquela expressão de rosto que havia parado de ser expressão e virado feição permanente, mas que agora tinha alguma coisa diferente por baixo. Aquela leveza que vai aparecendo quando a pessoa começa a ficar menos pesada. Eu não vou embora, disse ela. Não era promessa dramática, era declaração simples, do tipo que não precisa de solenidade para ser real. Ele ficou olhando para ela por um momento longo. Depois assentiu uma vez, aquele assentir que com ele tinha o peso de coisa decidida e recebida ao mesmo tempo. Eles saíram do quarto juntos depois de um tempo, com Lara dormindo no colo dela e a lua acompanhando pela janela. Ele fechou a porta de Beatriz com cuidado, aquele fechar de quem vai voltar amanhã e sabe que vai voltar, que é diferente do fechar de antes. No corredor, ela parou por um segundo. Dante, disse ela. Ele virou. Da próxima vez que você for lá de noite, disse ela com aquela voz baixa de quando a frase vem do lugar certo, você pode deixar a porta aberta. Ele ficou olhando para ela por um momento. Havia no rosto dele aquela coisa que passava rápido demais para ter nome completo, mas que era real, e que ela estava aprendendo a reconhecer como a versão dele de alguma coisa que estava encontrando o caminho para fora depois de muito tempo guardada. Tá bom, disse ele, e foi para o quarto dele. Ela foi para o quarto dela, deitou Lara no berço com o cuidado de sempre. Ficou olhando para a filha por um momento, aquele rosto pequeno que estava se tornando mais ela mesma a cada dia. Os olhos que, quando abriam, tinham aquela qualidade de estar vendo tudo com igual atenção, porque tudo ainda era novo. Depois foi até a janela e ficou olhando para o terreiro com a lua iluminando tudo de branco e quieto. A árvore grande do lado esquerdo estava com a copa cheia de lua, e embaixo dela, o chão estava com aquela sombra circular que copa de árvore grande faz quando a lua está alta. Era o lugar onde ele ia de manhã. Era o lugar que tinha o significado que ela não tinha perguntado ainda e que ele não tinha explicado ainda, e que estava tudo bem não saber ainda porque havia tempo. Havia tempo! Ela ficou olhando para o terreiro por mais um tempo antes de ir deitar.
E quando foi deitar e fechou os olhos com o barulho do campo do lado de fora e a respiração de Lara no berço ao lado, havia em tudo aquilo uma qualidade de lugar que estava se tornando seu. Não por documento ou por direito formal, mas por aquele processo lento e real de pessoa que foi chegando e foi ficando e foi sendo recebida, até não ser mais estranha. Era um processo que não tinha terminado, mal tinha começado de certa forma, mas estava acontecendo, e ela dormiu.